está indo lá, tá bom? Bom, o Senhor, eu queria trazer uma outra palavra para vocês, né? Mas o Senhor, diante de algumas coisas que aconteceu nesses dias, Ele colocou essa palavra para eu estar trazendo para vocês na igreja. Nós vamos ter um culto dia 28 que é específico para isso, né? Para quem não sabe, na IBCC, o último domingo, nós entregamos aos ministérios para estar fazendo. Então, hoje, quem cuida do último culto de domingo ou é o Ministério de Homens, ou o Ministério de Mulheres, ou o Ministério de Intercessão, que são os ministérios mais atuantes da igreja. Eu creio que logo o Ministério Infantil vai estar tendo também, né, um último domingo aí para estar trabalhando, e assim que forem surgindo outros, né, também. E nesse domingo agora, quem vai estar à frente é as mulheres, e elas dão um nome ao culto que elas dirigem, né? Elas falam que é o culto da família. Então, já vai ter uma palavra de família no dia 28, né? Por isso que eu estava meio relutante de trazer essa palavra hoje. Mas quando o Senhor propõe no coração, nós temos que obedecer. O tema é família, um valoroso ministério. Então, a minha ideia aqui não é ser soberbo, não é ensinar, não é querer mudar, interferir da maneira como você tem conduzido a sua família, né? A ideia mesmo é eu contar o que Deus tem feito na minha vida e quais os princípios que eu tenho aplicado nesse sentido, e torcer para que você possa estar conduzindo também debaixo da palavra de Deus. Muitos de nós queremos estar aqui no altar, né? Quantos de nós quer cantar, quer pregar, né? Ou às vezes quer servir na porta, esquecendo que um dos maiores ministérios que nós temos é a nossa família. Ele é o primeiro, ele é uma manifestação da graça de Deus. Então, que nós possamos ter esse olhar bem acurado para a nossa família. Nós temos que olhar muito como que está indo a nossa família. Clica no slide para mim. Deixa eu ver. Aí, agora sim. Diz o texto de Colossenses 3, 18 ao 23. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei aos vossos filhos, para que não percam o ânimo, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Todos nós devemos olhar para a nossa família com um olhar muito carinhoso, né? Muito carinhoso. Só para você ter ideia, a família, ela é base para aprovar ou não um ministro de Deus. Um ministro que conduz uma igreja, uma congregação, que não tem um casamento balizado na palavra de Deus, ele não pode estar no altar. Simples assim. Então, basta você olhar, para você saber se eu estou aprovado, se o pastor Arruda está aprovado, se o pastor Valdir está aprovado, basta olhar para o nosso casamento. É simples, para vocês é fácil. É muito fácil. Se vocês verem que nós não conduzimos bem o nosso casamento, quando a gente subir aqui para falar, Deus é um Deus de santidade, Deus, aí você fala, tá bom, pastor, o que mais? Você entende? Eu não vou ter autoridade para falar para você. Não vou ter nenhuma. Aí você fala, pastor, do jeito que você está falando, 99% dos pastores sequer deviam estar no altar. Eu concordo com você. 99% dos pastores não deveriam estar no altar. Porque não tem como eu desprezar a minha família achando que Deus tem uma prioridade máxima aqui. Então, se eu tenho uma família, uma esposa, se eu sou dirigente de uma congregação, a minha família é o meu espelho. Ela reflete se eu sou um sacerdote que deveria ou não estar aqui. Então, só para você ver o tamanho da importância da família para o Senhor nosso Deus.
Evangelista Patrícia, clica no slide para mim. A família é uma construção em Deus que Satanás quer destruir de todas as formas. O que significa família? A família é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional normalmente é formada por pai, mãe, que são unidos pelo matrimônio, e um ou mais filhos compondo a família. Claro que, no jeito brasileiro de ser, família entra muito mais pessoas, né? Entra a sogra, né? Entra os cunhados, né? Entra primos, tios, ou seja, se a gente não consegue falar só família baseado no homem, na mulher e nos filhos, né? Eu, no Brasil, não consigo virar e falar o seguinte: a minha família é eu, a pastora Adriana, o Estevam e a Rebeca. Eu não consigo no Brasil. Lá fora eu conseguiria, aqui não. Aqui eu tenho que falar, não, minha família é minha mãe Selene, meu pai Maurício, minhas irmãs Patrícia e Isabelle, meu sogro Edivaldo, minha sogra Alice, meus cunhados, o Eduardo, o Odenil, você entende? Aí vem, né, as esposas deles, ou seja, quando você bota todo mundo num lugar, né, é aquele auê, digamos assim. Então aqui para nós somos muito ligados a isso, né? E às vezes você trata aquele primo de quarto, quinto, sexto, sei lá, 100 grau, né? Você trata ele como se ele fosse alguém que nasceu na sua própria casa. E às vezes você vai ver ele uma vez na sua vida, mas você trata ele assim. Então nós temos uma concepção de família que, no meu entender, é uma das melhores concepções, porque no reino de Deus, todos nós somos família de Deus. Então aqui nós vamos ter um laço no espírito, não é nem na carne. É no espírito mesmo. Eu vou tratar você como se você fosse um parente consanguíneo meu, mas porque somos ligados no Espírito Santo de Deus. Por isso que quando a gente encontra uma pessoa, outra fala, ô irmão, não é assim que a gente fala? Irmão, a paz do Senhor, ou a graça e a paz de Deus, sei lá qual cumprimento você vai dar, né? Ou passou. A paz do Senhor bem abreviado, né? Passou. Então cada um tem o seu cumprimento, cada um tem a sua maneira de se relacionar. Mas no final nós temos que estar atento que o quê? Lá no reino de Deus não vai ter o lugar do batista, não vai ter o lugar do presbiteriano, não vai ter o lugar do assembleano, não vai ter esse lugar. Lá é o reino de Deus. Simples assim. Então essa divisão que ocorre hoje aqui nos nossos dias, lá não existirá. E muitos vão se surpreender. Você vai olhar aquela pessoa assim, você vai falar, mas como que fulano está aqui? Você vai. E às vezes você vai procurar, mas cadê cicrano? Cadê, né? Você vai estar procurando e você não vai achar a pessoa, e aí você vai descobrir, vai falar, e esse aí não conseguiu. Mas Senhor, ele estava direto lá, pregador de fogo, Deus fazia coisas extraordinárias através dele. Pois é, ele não viveu um relacionamento íntimo e sincero com Jesus Cristo. Porque no que importa é o que você vive dentro da sua casa. Existe até uma história que certa vez um filho chegou na igreja, né, vendo o pai, né, uma bênção, sorrindo para a esposa, cantando na igreja, né? Ele chegou para o líder da igreja e falou assim, podemos mudar aqui para a igreja? Aí o pastor olhou para ele e falou assim, mas por quê? Eu falei, é que meu pai aqui é uma bênção. Aqui meu pai é uma bênção. Quando chega em casa, é palavrão do lado, é cinta do outro, é chinelo voando de um lado para o outro. É um desastre, mas aqui ele é um homem de Deus, então eu quero morar aqui, não quero mais sair daqui. Então não adianta nada. Aqui é muito fácil nós sermos filhos de Deus. E daquela porta para fora. Quando algum de nós adoece, ou quando um carro quebra, ou às vezes quando alguém passa por um aperto financeiro, eu tenho condições de ajudar, mas eu escolhi não ajudar. E agora? Você entende? Então a família, ela é a base. Começa em casa, mas eu também tenho a família da fé. E nós temos que olhar uns para os outros, tirando esse olhar de condenação. Quantos de nós temos um olhar condenatório?
Muitos de nós temos esse olhar condenatório. E sabendo que Jesus, quando olha para mim e para você, Ele vê todo o pecado, Ele vê toda a iniquidade, Ele vê tudo que eu e você fazemos, pensamos. Toda a besteira que você pensa está diante dEle. E mesmo assim, Ele olha para você e fala: vem, meu filho amado, senta aqui comigo, vem ceiar comigo. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento, essa mesma disposição, sabendo que todos nós somos falhos e todos precisamos do tratamento do Senhor. Às vezes alguns estão mais amadurecidos, têm um conhecimento, um relacionamento mais profundo com Deus e vivem um nível de santidade maior. Mas o que adianta se ele é uma pessoa que condena? Quantas pessoas já não vêm mais na igreja por causa desses santões? Porque condenou, lançou uma palavra, julgou com o olhar, desprezou, no momento que mais precisava da ajuda, desprezou. Porque às vezes, irmãos, eu, como um dos pastores dessa igreja, talvez eu não tenha condição de te ajudar financeiramente, mas será que eu não posso te dar um abraço? Será que eu não posso orar por você? Será que eu não posso suplicar pela sua vida? Falou: Deus, muda a história, nesse momento não tem como eu ajudar esse meu irmão. Será que eu não posso fazer algo assim? Desprezar, porque tem pessoas que escolheram desprezar totalmente. Então eu quero desafiar você a ter um olhar mais apurado para a sua família, em primeiro lugar, e depois a família da fé. Eu vou pedir para a evangelista Patrícia, clica no slide e não clique em mais nada, senão vai desconectar aqui, tá bom? Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, apegar-se a uma sua mulher e serão ambos uma só carne. Uma família começa quando um homem e uma mulher se amam, se unem pelo casamento e são abençoados pelos pais. Essa é a grande verdade. Dois jovens, ou na flor da idade, ou um pouco mais avançados, se tiverem pais vivos, né, digamos assim, se conhecem, se gostam, e eles entendem que dá para construir um relacionamento ali. Então eles vão começar a se conhecer, vão começar, né? É um dos períodos, digamos assim, mais gostoso, digamos assim, né? Eu te amo, você é lindo, você é minha princesa, né? Normalmente é esse período, né? Diz que é o famoso período político, né? Né? Eu vou fazer tudo, vou fazer da sua vida uma bênção. Foi lá, casou, você vai cobrar as promessas, cadê? Ué, já ganhei, não preciso mais cumprir, né? Então, assim, muitos homens, né, eles são como verdadeiros agentes políticos, né? São bons na campanha, mas na hora da execução são péssimos, né? E ele vem debaixo de uma bênção de pai e de mãe. Quantos de nós tem sofrido ou sofreu, porque às vezes o pai e a mãe disse: não faça, não se relacione, espera mais um pouco. Eu não esqueço, quando eu conheci uma moça, eu me converti em 99, e eu conheci uma moça, eu já estava 2 anos com ela, eu falei: é com ela que eu vou casar, é com ela que eu vou ter filho, é com ela que eu vou ter tudo. Eu não esqueço um dia que minha mãe chegou para mim, com todo cuidado, porque naquele tempo eu era um pouquinho mais estressado, né? Ela chegou com todo cuidado, falou assim: filho. Eu falei: o quê, mãe? Você não quer orar mais um pouco, não? Eu olhei bem para a cara dela assim, pensei: que afronta. Como que você vem falar com o ungido de Deus? Você acha que eu não sei o que é melhor para mim? Você acha que eu não sei? Ela falou assim: ora mais um pouco. Eu falei: mas mãe, ora filho, você tem certeza que você quer casar com essa moça? Eu falei: mãe, mas ela é uma bênção. Mas não sei o que lá. Ela, não, eu fiquei bravo. Pensa numa raiva que eu fiquei da minha mãe. Eu olhei bem para a cara dela assim e falei: não, minha mãe, pronto, agora eu tenho oração contrária dentro de casa, né? E passado um tempo, Deus criou um rebuliço dentro da minha casa, que eu não casei com essa moça. Terminei meu relacionamento com ela, estava prometendo ela em casamento e tal. Paguei um preço alto por isso, porque a pior coisa que um homem pode fazer é dar sonhos para uma mulher e não cumprir. A pior coisa que pode acontecer. Se tem algo que Deus pega, é o homem que não cumpre promessa.
Eu tô brincando, não. Eu sofri 10 anos da minha vida porque eu não soube terminar o meu relacionamento. Eu tratei ela como se fosse um lixo, sendo crente. E aí Deus me pegou. 10 anos. Me pegando. E aí chegou um ponto eu falo assim, Deus, negócio é o seguinte. Eu já tinha uns outros problemas, né? Tava com vício, né? Não estava muito forte na presença do Senhor. Estava viciado em pornografia. Eu falei, Deus, eu não tenho mulher, estou viciado em pornografia. Eu não sirvo para nada. Nem estou firme na igreja. Tinha sonhado que fiquei no arrebatamento. Eu falei, olha, negócio é o seguinte. Deus, vamos fazer o seguinte. Ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata. Essa foi a minha oração. Sentei na beira da minha cama e fiz essa oração. Ou o Senhor me muda. Isso lá em 2010, 2011. Ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata. Olhei e falei, estou vivo ainda, né? Eu acho que pode ser um bom sinal, né? Continuei minha caminhada, fui num culto, e nisso, Deus estava agindo gloriosamente naquele culto, e Ele tomou um casal, um falando em línguas e o outro interpretando. Para mim, irmãos, olha, eu sei que tem muitos dons lindos, mas para mim não tem a coisa mais linda do que eu ver um falando em línguas ou interpretar. Eu paro o que eu estou fazendo, eu paro. Se eu estiver ali no multimídia, eu largo, eu quero nem saber. Se eu ver uma pessoa falando línguas, outra interpretando, eu paro. Para mim é o dom mais lindo que tem. E foi desse jeito que Deus usou para falar comigo. Aí eu fiquei fã. Eu falei, Deus, Ele sabe como fazer, né? E aí eles falaram assim, ó, filho, hoje eu estou pondo um fim na sua prova. Foi bem assim. Aí você pensa que eu era um crente bom? Não, mas não era mesmo. Irmão, um dia que você entendeu o conceito de graça, você vai ver que não é nada por mérito. Se fosse por mérito, nós merecíamos condenação. É graça. É por isso que você vai ver, você olha para um certo irmão, você fala, mas Deus, por que esse irmão está tão bem? Ele não faz nada, não faz isso, não faz aquilo, o Senhor dá tanta coisa para ele. Eu estou aqui, estou fazendo. Eu falo, então, entenda o que é graça. É graça, é favor. Eu quis abençoá-lo. Eu quis fazer. Ponto. Ele é Deus. E aí, ele falou para mim, estou pondo um fim na sua prova, estou te dando um presente. Recebe. Aí Deus fez, eu era muito ansioso naquela época, Deus fez algo, eu falei assim, só pode ser pegadinha, ou Deus quer mostrar que Ele tem um bom humor, não é possível. Ele falou bem assim para mim, pode ser uma cura, pode ser uma porta, pode ser um dom espiritual, pode ser uma pessoa. Eu falei, só pode ser sacanagem. Deus falou, ansioso, não é possível. Eu virei as costas, eu falei assim, e agora, o que é? Eu tô doente, eu não tô sentindo dor, será que eu tô com algum câncer, né? Será que eu tô com alguma coisa? E comecei, no meio do culto lá, pro cantinho, comecei a pensar um monte de coisa. De repente, a pastora, que era amiga da minha irmã, virou e falou o seguinte, Patrícia, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que Deus falou daquele jeito, mas eu tenho convicção que é uma pessoa. Porque a mesma visão que eu tive quando Deus me deu o meu marido, eu vi de olho aberto o presente sendo entregue para ele. Foi a minha primeira visão de olho aberto. Eu falei, uau, glória a Deus, vou esperar essa pessoa. Lembra que eu sempre falo para vocês que antes do banquete vem um prato? Então veio o prato. Apareceu alguém. E toda a minha família falando, é ela, é ela, é ela, é ela. Eu falei, mas Jesus, será que é ela? Eu falei, minha família está tão me pressionando. Eu falei, deve ser, não é possível, né? E eu comecei a orar. Eu falei, Jesus Cristo. E aí Deus mostrou que não era ela. E nisso eu comecei a conversar com a pastora Adriana. Uma outra pastora nos apresentou. E nós estávamos conversando. Aí ela fez uma oração, porque ela estava passando por um processo de libertação. Ela estava gostando de umas provas, né? E Deus colocando a bênção diante dela, ela também estava passando as provas dela, né? Aí quando chegou o conhecimento dela que eu estava me relacionando com outra pessoa, ela fez uma oração. Ela falou bem assim, Deus, se é Ele que o Senhor tem para mim, então esse relacionamento vai acabar. Aí a moça começou a sonhar com eu terminando com ela. Então, como ela era bem orgulhosa, ela me procurou e terminou primeiro, para eu não terminar com ela. E eu estava orando, por quê? Porque ela era filha de um pastor, muito amigo meu. Eu falei, Deus, essa família vai me odiar, porque não tem como eu casar com essa moça. Dentro das coisas que Deus tinha me revelado na época, né? Quando ela veio falando assim,
eu entendo que eu tenho que terminar com você não vai ficar triste. Eu olhava para a cara dela assim. Ela falou, não, se você acha que é o melhor e por dentro, eu, yes, yes. Deus, eu olhava para Deus e eu falava assim, como o Senhor pode fazer isso comigo, Deus? O Senhor criou uma situação para que ela fique mal perante a família e nem eu. Não acredito que o Senhor fez isso comigo. E aí todo mundo da família veio, desculpa o que minha filha fez com o seu. Eu olhava assim, falava, não, tudo bem, tá perdoado, tá abençoado. Eu olhava, oh Deus, obrigado, obrigado. É os enroscos que a gente entra e Deus tem que entrar para resolver, sabe? A nível de terra mesmo. Então Deus fez essa graça comigo. E nisso eu comecei a me relacionar com a pastora Adriana. Eu tive um sério problema. Você sabe que o que você fala, Deus cobra. Você sabia disso? E eu falava que quando eu conhecesse a pessoa, ou quando Deus me apresentasse ela, eu falava assim, olha, o dia que Deus colocar a pessoa dele na minha vida, em até 6 meses, eu caso. Aí eu conheci ela, ganhando um salário mínimo, ela ganhando um salário mínimo, eu comecei a assoviar, não tem? Deus falou assim, ô filhão, você não disse que em 6 meses você ia casar? Tá aí a mulher. Aí eu ficava assoviando assim, tá falando comigo? Tá falando comigo? Aí eu comecei a ficar preocupado, porque Deus começou a me cobrar. Deus virou e falou assim, e agora? Você não disse? Seja homem. Aí eu virei e falei assim, gente, o negócio é o seguinte, eu disse, e vou ter que casar. Não tem dinheiro para casar, não tem dinheiro para ter casa, não tem dinheiro para nada. Só a graça e a misericórdia de Deus. E nós já estávamos aí com uns 3 meses de namoro, né? Aí fizemos o nosso noivado. Noivado. Essa é uma dica para quem quer. Noivado é um compromisso a mais. A partir do noivado, tudo desenrola. Mas quando desenrolou na minha vida, eu noivei com ela. E aí eu fui no cartório. Levei minha irmã, levei um outro amigo como testemunhas. Eu não esqueço a cena. Quando chegou o papel para eu assinar, e eles tudo lá tranquilo, e eu aqui dentro de mim, Deus, 3 meses para casar, Deus. Eu não tenho nada. Não tenho de onde tirar esse dinheiro. Não tenho o que fazer. Eu olhava assim para todo mundo, eles já tinham tudo assinado, só estava faltando eu assinar. Eu olhava aquela ficha assim, aí minha esposa olhava para mim, tá tudo bem, amor? Eu falava, tudo bem, eu só tô lendo, sabe que eu sou formado em Direito, eu tô lendo aqui e tal. Eu falava, Deus, e agora, meu Deus? Não é que eu não queria casar com ela, eu estava desesperado com o que ia vir, né? Aí eu assinei aquele papel. E entreguei. Na hora que eu entreguei, eu falei assim, seja o que Deus quiser, porque eu sei lá o que vai ser esse negócio aí. Acredite se quiser. Eu falei isso no cartório, baixinho, só eu e Deus. Seja o que Deus quiser esse negócio aí. E saímos, né? Minha esposa toda feliz da vida, tinha data de casamento marcado. Ai, né? Não sei o que. E tal. Eu falei, tá bom, né? E aí, eu lembro que, na época, eu casei em 2012, tinha um lugar que era um dos auês aqui de Cuiabá para casar. O Recanto das Pedras. Hoje é só entulho lá. Mas na época, ali só tinha bons casamentos. E eu passava ali de moto. Eu falava bem assim, o dia que eu casar, é aqui que eu vou casar. Porque eu já tinha uns 2, 3 casamentos, achei o lugar bonito, né? O dia que eu casar, é aqui que eu vou casar. O dia que eu casar, é aqui que eu vou casar. Nunca orei pedindo a Deus, nunca. Deus, Deus, se o dia que eu vou casar, deixa eu casar no Recanto das Pedras. Não, eu só passava e profetizava. Passava e profetizava. Passava e profetizava. E aí eu assinei lá. Em agosto, assinamos o pedido lá, marcamos a data, 14 de dezembro de 2012. E nisso, meu pai tinha um negócio para sair. Ele tinha para receber, eu acho que 40 mil reais. Ele recebeu 20 mil. 20 mil. Ele não viu os outros 20 mil, tá? Ele só viu 20 mil. As pessoas, quando ele recebeu 20 mil, ele virou para minha mãe e falou assim, o Júnior, meu nome é Maurício Júnior, tá?
meu pai Maurício. Falou assim, o Júnior não quer casar lá no Recanto das Pedras? Falou, quer. Vai lá. Deu o cartão para ela, falou assim, vai lá, paga lá. Aluga para ele lá. Fomos lá, pagamos à vista o aluguel. Eu falei, o lugar já tem. Eu falei, o que? Como vai encher esse lugar, eu não sei. Alugamos o lugar. Aí começou um rebuliço. Começou a sair ação na justiça para minha mãe. Se eu não me engano, saiu uma ação para a justiça do meu sogro. Acho que minha sogra fez um negócio lá também. No final, a gente tinha tudo para o casamento. Tinha decoração, tinha comida, tinha tudo. Sabe quantas pessoas eu convidei para o meu casamento? 300 pessoas. 300. Sem ter dinheiro para nada. Para não dizer que eu não paguei nada do meu bolso. Como tinha DJ no casamento, eu tive que pagar R$400 da taxa do ECAD, que era um dinheiro que eu estava guardando para a lua de mel. Fizemos a nossa festa. Só da gravata eu arrecadei quase R$3.000. Só da gravata. E eu tinha ido em casamento de um pastor um tempo antes, que ele arrecadou R$80 na gravata dele. Casamento de pastor, arrecadou 80. E eu que não era um Zé Ninguém, fazia nada na igreja. Deus me deu 3.000 para eu curtir minha lua de mel e poder organizar as coisas da minha casa. Por isso que quando vem alguém e diz assim, ó, Deus não escolhe pessoas por causa de Adão e Eva, eu respeito. Mas não foi o que aconteceu comigo. Eu recebi um presente de Deus. Eu recebi. Por isso que eu não prego contra. Se alguém fala assim, Deus escolhe pessoas, eu digo escolhe, mas você também pode escolher. Eu deixei Deus escolher. Por isso que eu fiquei uns 10 anos aí orando, passando uma luta, esperando Deus escolher. Eu poderia ter escolhido antes. Mas eu esperei Deus escolher para mim. A pergunta é, você está disposto, está disposta a esperar Deus escolher para você a pessoa correta para você? Esse que é o grande desafio, né? Para todos nós. Então, tá aqui, ó. Eu pequenininho, né? Nasci em 18 de janeiro de 1981, né? Tá aqui, né? Aí vocês olham, vocês veem que o pastor Maurício é muito mais bonito que a Patrícia, né? Entendeu? Vocês veem aqui desde criança, né? Né? Uma bênção, né? Tá me olhando lá. Então aqui desde pequenininho, aqui em Cuiabá, você descobre que Deus tem uma obra na sua vida quando Satanás tenta te matar desde pequeno. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, eu cheguei a ficar pendurado num poço, num prego, não tem esses pregos que fica para fora de poço? Lá no Verdão, eu estava brincando no poço com uma criançada, quando eu fiquei pendurado com um prego bem no meu joelho assim, todo enferrujado. Então já começou aí. Quando a gente foi embora para morar no interior do estado, com uns 5, 6, 7 anos, quando meu pai está fazendo a cerca dele, tinha aquele anzol, não tem aquele fio de nylon, né? Para fazer a medição lá, para manter o prumo. Uns amigos meus passando, eu vou bem, eu não vejo esse negócio. Ele estoura bem no meu pescoço aqui, ó. Quebrou bem aqui. Aí eu andava com uma toalhinha. Quando fechou, já estava de boa, sem toalhinha. Minha mãe estava numa manicure. Passa uns amigos meus de novo, eu saio correndo, adivinha o que aconteceu? No mesmo lugar. Estoura de novo. Um outro fio, bem aqui no meu pescoço. Só que lógico, na época a gente não servia a Deus, né? A gente servia mais as trevas, então eu não compreendia essas coisas, né? Então, mas vê que desde pequeno Satanás tentando matar. Desde pequenininho. Aqui minha família, para vocês conhecerem, né? Meu pai Maurício, minha mãe Selene. A Isabelle, que já hoje não está mais tão gótica assim, né? Tá mais, né? Cabelo ondulado, digamos assim. A Patrícia, a evangelista que está ali, né? Essa foto já tem uns tempos, deve ser 2006, né? 2007, né? Foi uma das formaturas dela. Então, só para vocês saberem um pouco da minha família, né? Por parte de pai e mãe.
E aqui, 2012, né? Aí eu não usava barba, né? Né? Não era o tempo que eu não usava barba. Faz tempo que eu tô querendo tirar minha barba, ela não deixa. Eu falo, amor, eu vou tirar a barba, eu vou tirar. Não, tira não. Aí eu tenho que só aparar, só. Mas eu era assim, tá? Só você como é o rosto do pastor Maurício sem barba, tá aí. Aqui uma foto quando a gente estava bem no início do namoro mesmo, né? Eu ia botar uma outra que ela ia me matar, mas eu falei, vou deixar essa aqui, né? Aqui quando eu formei em Direito, bem antes da gente... Acho que a gente noivou e eu já formei em Direito. Aqui o nosso casamento, né? Que foi lá no Recanto das Pedras. Então, só para vocês verem um pouquinho, né? Do que eu passei. Tá aqui, foto tirada agora, sexta-feira, né? Com Estevão Maurício e Ana Rebeca, né? Já comemorando o Dia dos Pais. Para vocês verem o quê? Tudo gira em torno da família. Tudo gira em torno da família. O que adianta eu estar aqui pregando para vocês se eu não tenho uma base? Se eu não tenho algo consolidado na minha vida? Então, eu preciso ser um bom marido para ela, eu preciso ser um bom pai para o Estevão, para Ana Rebeca. E não pense vocês, Deus usa esses dois para me disciplinar de uma tal forma, porque eu falava assim, ó, para quem não sabe, né? Minha mãe vai dizer que não aconteceu, mas aconteceu. Eu que o sei. Eu até meus 14 anos, eu apanhava direto. A gente apanhava tanto, qualquer coisa era motivo. Eu vim dessa educação, né? E às vezes, eu e a Patrícia, a gente foi começar a se entender quando eu virei crente. A gente não se entendia, nós éramos inimigos mortais. E aí o que acontecia? Na época da surra, nós só se entendia na época da surra. Por quê? Tinha duas cintas lá, uma de couro e uma de um material de plástico que só fazia barulho. Então, assim, se eu tivesse bem com ela e ela bem comigo, minha mãe tinha um costume de falar assim, vai lá e escolhe a cinta. E às vezes ela fazia isso, né? Tipo assim, a Patrícia aprontava, ela falava assim, vai lá, Júnior, pega a cinta. Aí eu ia lá, olhava pra Patrícia, sim, não tem. Eu falava assim, ó, Patrícia, você... no olhar eu já entregava tudo. Você vai ter que lavar vasilha, você vai ter que fazer tal coisa. Aí ela sinalizava, tipo, vou fazer. Eu falei, então tá bom. Ia lá, pegava a cinta do barulho. Vai lá, mãe. Disciplina essa menina. E quando a gente não se entendia, eu pegava de couro. Falava, vai apanhar agora, vai apanhar. Entregava de couro para minha mãe. E só saía escutando o grito. Trancava a porta do quarto e ficava rindo. Esse era o nosso acordo, né? Eu acho que essa geração de hoje não faz isso, né? Mas, de tanto eu apanhar, o que eu falei? Ora... agora chegou minha vez. Agora chegou minha vez. Agora eu vou mostrar para os meus filhos o que é uma educação. E quem diz que Deus deixa? Quem diz que Deus deixa? E se bater, vou para um particular. E quando Deus pega, não é isso aqui não. Esse que vocês estão rindo aqui não. É uma dor que às vezes te consome por mês. Porque quando Deus fala, vem um arrependimento que te consome às vezes por meses. Você falando, oh Deus, me perdoa, eu não devia ter feito assim. A Bíblia ensina que a disciplina deve ser feita a tal ponto que você pode até bater na criança, tendo cuidado em não matar ela. Esse é o conselho bíblico, tá? Bata na sua criança, disciplina ela, só tenha cuidado em não matar ela. Esse é o conselho bíblico. Você entende? Mas nós que temos o Espírito Santo, nós teremos paz em disciplinar nesse nível? Porque Deus não faz assim conosco. Quantos de nós erramos e Deus não chega nesse nível de repreensão? Às vezes um choro seu, Deus já fala, pronto, já entendeu. Está resolvido, está perdoado, não faz mais, tá bom? E a conversa morre ali. Quantos de nós é assim? Então os meus filhos têm sido uma grande escola para mim. Por quê? Porque eu esperava ansiosamente chegar a minha vez. E agora que chegou, Deus fala,
Segura a mão, meu filho. Segura a sua mão. Efésios 5, 22, 26 diz: Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? O relacionamento entre um homem e entre uma mulher, ele tem o que nós chamamos de projeção profética. Você já ouviu essa palavra, projeção profética? Alguém já ouviu essa palavra? Projeção profética? Projeção profética significa o seguinte: é Deus manifestando na terra algo que acontece no céu. Quando você lê o texto de Ezequiel, por exemplo, 28, que fala do rei de Tiro, do príncipe de Tiro, todos falam que aquele texto se refere ao anticristo e a Satanás, porque é uma projeção profética. Da mesma forma, o casamento é uma projeção profética do que o céu faz na terra. Um relacionamento é isso. Então ele vai dizer: a mulher tipifica a igreja e o marido tipifica a Cristo. Então todo relacionamento, todo casamento, ele vai apontar para isso na sua casa. Por isso que um casamento, um relacionamento destruído, ele aponta para algo muito ruim que está acontecendo. Por isso nós temos que vigiar nesse sentido. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então agora existe um mandamento. Qual que é o mandamento? Mulher, você se sujeite ao seu marido, porque naturalmente você o ama. Toda mulher ama. A mulher é mais sentimental. É natural ela amar. Deus não precisa dar uma ordem para ela nesse sentido. Ela vai amar naturalmente. O homem não. O homem precisa receber esse comando. Você tem que amar. Você tem que cuidar. Você tem que fazer. Mas o que o homem precisa? O homem precisa de uma sujeição. O homem precisa estar nesse governo. E Deus aprovou esse governo por causa da tipologia, da projeção profética. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então a grande questão é essa. Uma família só pode usufruir de uma bênção de Deus genuína quando lhe obedece. Obedece quem? O Senhor. Então isso é uma família equilibrada. É um marido que ama a mulher e uma mulher que se sujeita ao marido. Então uma mulher que se sujeita ao marido, né, tem um marido que a ama. Essa é a equação. Quando essa equação dá ruim? Quando o marido ama, mas a mulher não se sujeita, nós temos o quê? Divórcios e traições. Quando a mulher se sujeita, mas o marido não ama, temos divórcios e traições. Você entende? Não tem como um fazer pelo outro. A evangelista estava me contando que ela está esperando no Senhor. Aí ela disse que ela foi pedir um lanche. Aí uma mulher chegou dizendo que recebeu um conselho de uma pastora, dizendo assim para ela: olha o conselho, minha filha, se relacione, conheça alguém, depois ele vai para a igreja. Eu falei: esse é um conselho bíblico? Tem respaldo bíblico isso? Aí você fala: pastor, mas tem tanta gente que se conheceu na igreja e dá errado também. Mas por quê? Porque falta isso. Nós precisamos do quê?
que o marido ame a sua esposa e que a esposa se sujeite ao seu marido. Qual é o problema? Ou alguém dá de mais ou alguém dá de menos. E isso afeta severamente a relação. Se você perguntar para qualquer pessoa que passou por um processo desse, provavelmente ele vai dizer, a resposta está aí. Eu amava. Tipo, ou o marido amava e a mulher não se sujeitava, ou a mulher se sujeitava, mas o marido não amava. E teve um rompimento de vínculo matrimonial. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Continuando ainda 1 Pedro 3, ele vai dizer o seguinte, igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. A mulher pode ser quem for, pode dirigir a Petrobras, ela é o vaso mais fraco. Ela pode ser a presidente do Brasil, é o vaso mais fraco. E olha o problema que o homem tem. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você só vai ver esse texto para o homem. Você nunca vai ver um texto assim para a mulher. Homem, ame a sua mulher. Coabite com ela com entendimento. Cuide dela. Para quê? Para que a sua oração não seja impedida. O meu casamento é fator até para Deus ouvir minha oração. Eu, homem, se eu trato mal minha esposa, eu não vou nem orar, eu não perco nem meu tempo. Primeiro eu resolvo com ela. Eu vou nela, peço perdão, resolvo. Aí que eu vou para a oração. Porque eu sei que Deus não vai me ouvir, já está revelado na palavra. Deus não me ouvirá. Já imaginou eu subir no altar aqui? Hoje vai ter unção, hoje vai ter não sei o que, estou obrigado com a pastora Adriana. Deus fala, vai, só se for unção do capeta, que a minha não vai descer nesse lugar não. Eu preciso estar totalmente alinhado com ela. Só para você ver a importância disso. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então agora eu vou perguntar para você, homem que está aqui. Você, marido e pai, te pergunto, sua liderança no lar é segura? Você é o provedor? E quando eu pergunto provedor, eu pergunto, você é o provedor financeiro? Você é o provedor afetivo? Você é o provedor espiritual? Ou seja, você realmente ama a sua mulher? Porque se você não dá finança, se você não dá afeto e se você não dá espiritualidade para sua mulher, você não é um provedor na vida dela. Agora eu te pergunto, você ama a sua mulher ou ela é mais a sua nova mamãe? Eu já falei para minha esposa, eu falei assim, você não é minha mãe. Minha mãe é minha mãe, minha sogra é minha sogra. Você é minha esposa. Você pode até fazer coisas para mim, não ocupe o lugar da minha mãe. Porque mesmo que Deus recolha ela antes, é uma vaga que eu não te dou. Eu acho lindo quando o casal chama um outro, ô pai, ô mãe. É coisa do interior, né? Eu acho lindo. Eu acho lindo. Mas deixa eu dizer algo para você. Ainda que vocês se tratem assim, o seu marido não é seu pai. A sua esposa não é sua mãe. Deus já te deu uma mãe, Deus já te deu um pai. E se eles recolherem, então você vai voltar para aquela minha pregação lá de janeiro, lá que eu falei da paternidade. Então se você perdeu seus pais naturais, agora você vai para os seus pais espirituais. Esse sim Deus supre na sua vida. Pais naturais é um só. Deus recolheu? Se recorra aos pais espirituais, seus líderes na fé. Deixa eles suprirem essa lacuna na sua vida. Não supra isso no casamento. Se fizer isso, provavelmente seu casamento já acabou. E vocês só estão se segurando porque vocês são mais
mãe, filho, ou pai, filho, do que qualquer outra coisa. É dura essa palavra, né? Por isso que eu não queria pregar ela, não. Vou dar um exemplo. Agora estou chamando para mim. Estou chamando para o pastor Maurício agora. Quando eu casei com a pastora Adriana, eu identifiquei que ela tinha 3 coisas que ela precisava resolver na vida dela. Então eu falei para ela, bem no começo, quando eu casei com ela, estou te dando 3 metas. Enquanto eu estiver casado com você, que eu creio que é até a volta do Senhor Jesus, você vai ter que cumprir essas 3 metas, nós vamos perseguir elas. Eu vou deixar de fazer coisas na minha vida para cumprir essa meta sua. Tá bom? Ela falou, tá bom. Quais foram as metas que eu dei para ela? Falei, meta 1. Você abandonou seus estudos para fazer a obra e para cuidar da família. Não é justo que eu, uma pessoa formada em direito, veja que você não tem uma formação mínima. Então eu disse, você vai resolver sua pendência do 2º grau e você vai entrar para uma faculdade. Só que já tem 2 metas. Só que tem 2 metas. Ela tirou o 2º grau dela e ela já está cursando o nível superior. Já matei 2 metas. A última meta dela era ela tirar a carteira de habilitação dela. Que ela já estava na 2ª reprovação. Aí ela chorava, né? No dia que ela chorou, eu perguntei, quanto que é o valor? O cara, uns 300. Eu segurei assim, falei, nossa. Né? Eu olhei para ela e falei, amor, Deus vai prover, fica tranquilo dentro de mim. Nossa, 300, você é doido, rapaz. E eu olhando para ela assim, amor, vai dar tudo certo, Deus vai dar o dinheiro. Eu olhava, Deus, é 300 reais, Deus. E Deus deu a provisão, amém? E ela foi fazer a prova. O negócio, irmãos, é tão espiritual, que na hora que eu estava lá, eu senti de sair de perto dela. E eu fui para um prédio, quando eu vi que ela era próxima a fazer. Aí eu estava ali no prédio e Deus falou assim, comece a orar. Aí eu fui para um cantinho e comecei a orar, meu Deus e meu Pai, e que o Senhor abençoe a prova dela, tal. Deus falou assim, pare, ore em línguas, porque a sua intercessão será perfeita. Comecei a orar em línguas, fiquei o tempo todo orando em línguas, aonde ela não passava, na baliza. Porque ela é bem nervosa, não sei se já reparou, graças a Deus, ela já está conseguindo passar de 20 minutos de pregação. Falava 20 minutos, ela perdia a voz, quem já reparou isso? Nervosismo, entendeu? Então, quando eu vi, eu falei, Deus, não quero nem saber, eu só vou interceder e o Senhor envia o seu anjo, esteja lá com ela, guarda ela lá. Eu fiquei intercedendo, a apóstola também ajudou a gente, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E intercedendo, e de repente eu tô aqui intercedendo, eu vejo ela passando assim com o carro assim, ó, para ir pro percurso, né? Aí eu olhando, orando em línguas, olhando para ela assim. Quando ela para lá, já vi um negócio ali que eu falei, meu Deus, ajuda ela, pai. Esse cara vai querer reprová-la por causa disso. E aí eu virei as costas, continuei intercedendo. Daqui a pouco eu vejo ela entrando no Detran assim. E aí eu vejo ela fazendo a curva. Aí eu só comecei a dar graças a Deus. E depois que eu dei graças a Deus, eu olhei para ela assim, vi que ela estava chorando muito. Eu falei, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Mas quando eu vi que o instrutor dela ficou assim, com o celular, eu falei, passou. Tá tirando foto, passou. Aí eu olhei para ela e falei assim. Aí eu já fui nela lá, tirei foto e tal. Ela, amor, eu passei. Eu falei, passou, amor. O que o cara falou para você? Aí falou que eu passei. Então você passou. Eu falei, faz o seguinte, liga amanhã na autoescola e pergunta de novo. Porque eu falei, quando ela reprovou, o instrutor lá, o dono da autoescola, ficou ligando pra gente o tempo inteiro pra pagar. Ele não me ligou, eu falei, então passou, não tá ligando pedindo dinheiro, né? Aí no outro dia ela ligou, falou assim, moça, eu passei? A moça falou, passou, ué. Tô te ligando pra você me mandar o documento, pra gente dar entrada. Então a carteira dela deve até o dia 20, por aí já deve estar chegando, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu fiquei
10 anos em cima dela. Eu vou fazer 10 anos agora de casado com ela. Já temos 10 anos de relacionamento, mas de casamento a gente vai fazer em dezembro. Por que ela está vencendo? Porque ela tinha um líder do lado dela. Por isso que eu não boto muita conta na conta da mulher, eu boto na do homem. Porque não foi. Deus disse que o homem é o cabeça. Se um casamento está fracassando, pode ter certeza, 99,99% da culpa é do homem. Não foi cabeça, não foi provedor, não amou, não cuidou. Irmãos, sabe, eu vi de um mestre, um grande mestre que eu respeito da palavra de Deus. A mulher pode ser a pessoa mais inteligente da palavra. Pode ser tipo uma apóstola, que tem um conhecimento bíblico fenomenal. Você entende? E se chegar alguém que não tem conhecimento para ler a Bíblia com ela, Deus vai fazer ela prestar atenção tudinho no que ele está falando. Ainda que ele fale um monte de bobagem, sem ter conhecimento. Por quê? A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás luz aos filhos. E o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Então isso é algo que já está no homem. O homem tem uma unção de Deus para dominar a mulher. Eu estou vendo uma meneação de cabeça. Aqui não funciona assim não. Aqui é outro, né, a conversa é outra, né? Mas você sabia? Isso é espiritual. Pergunta para uma pessoa que paga a conta. O peso espiritual que é isso? A pessoa que paga a conta, ela escolhe aonde você vai sentar e o prato que você vai comer. Você já parou? Já viu isso? Você já observou isso? A gente pensa que é natural, mas é espiritual. Se eu chamar você para comer, eu vou falar o seguinte: ó, nós vamos pedir tal prato. Como eu estou pagando, você vai dizer assim: ah, mas eu posso pedir tal coisa? Eu, não, pode pedir tal coisa. Ah, não, senta aqui, ó, senta aqui do meu lado. Você queria sentar lá na ponta, você acaba sentando do meu lado. Você nunca reparou isso? Repara, quem está pagando a conta tem um poder. É um poder espiritual. Por isso que Deus diz para mim e para você tudo que vai acontecer na nossa vida. Porque Ele é o grande provedor. Então Ele diz aonde eu sento e o que eu como, o que eu visto e o que eu faço. Porque é Ele que paga tudo. Pensa nisso. O que eu estou falando para você é espiritual. Mas eu te pergunto, como um homem vai ser uma bênção no lar se ele não sabe o papel dele? Se ele não sabe. Porque eu estou falando aqui, né? É uma pergunta que eu também quero fazer. Existe uma grande preocupação do homem, que é o quê? Pastor, talvez você me diga assim: tenho medo de investir na minha mulher e ela me largar, ela alcançar um nível de status e crescimento. É seguro investir? Eu te afirmo, é totalmente seguro investir. Totalmente. Totalmente. Existem N casos da mulher que pegou o marido quebrado, ajudou ele a enriquecer, ele enriqueceu. Quando ele enriqueceu, ele mandou ela embora e pegou uma novinha. Você dificilmente vê o inverso. Você já viu o inverso? É muito raro. A mulher dispensar o marido e pegar um rapaz mais novo. É muito raro. O inverso é o mais comum. Então nós não devemos ter medo de investir. De forma alguma. Então, pai, marido, ama sua esposa. Esposa, mãe, se sujeite ao seu marido. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, cuidem bem dos seus filhos. É uma fórmula tão simples, tão simples, tão simples, que todos nós precisamos estar dispostos a praticar. Você que é homem, hoje é dia do pai, né? Dia dos pais hoje. Então eu me direciono mais especificamente a você. Cuide do seu lar, cuide da sua família. Ore com sua esposa. Ame ela. Seja um provedor na vida dela. Ainda que você não tenha muito o que falar, fale alguma coisa. Alguma coisa é melhor que nada.
Saia. Eu já fui desse que eu ficava de segunda a segunda na igreja. Segunda a segunda na igreja. Aí minha esposa virou para mim e falou o seguinte: e nós? Quando nós vamos ter tempo na sua agenda? Casamento é algo muito importante. Mas se só um quer, não tem como dar certo. Os dois têm que querer. Os dois têm que entender qual que é o papel. Porque a família é a base. Não deixe com que algo que esteja acontecendo possa vir e destruir. Se está nas suas mãos, você faça. Mas se você sozinho também não vai conseguir carregar. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração? E aí eu já vou passar para a ceia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu vou fazer o seguinte. Se você está com a sua família aqui perto, seja marido, esposa, pai, mãe, filho, tal, tem alguém perto? Se tiver, eu quero que você abrace essa pessoa. Quero que vocês vão orar juntinho. Eu quero as famílias orando juntinho. Por mais que eu dei uma palavra mais voltada aos homens, o tema hoje foi família. Então, se a sua família está aqui, né, é o momento de vocês estarem orando. Cadê os... Você vai fazer ela vir aqui? Você é o líder, vá atrás, filho. Hã? Hã? Eu torço para que todos vocês sejam felizes, que vocês vivam uma felicidade plena, sabe? E a felicidade está na simplicidade, Para essa sua família que está aqui, olha para ela agora, diz assim: eu te amo, você é importante para mim, você é especial para mim, me perdoe qualquer coisa e vamos juntos vencer, no nome do Senhor Jesus. É isso que você tem que fazer. Continue fazendo isso, continue apoiando, e eu creio que vocês vão ver o extraordinário de Deus. Amém? Vamos orar então no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Aqui estão as famílias. Tem alguns filhos que estão lá em cima, mas eu peço que o Senhor já nos conecte pelo Espírito Santo. Eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar cada lar aqui representado, Senhor. Ajude seus filhos e filhas, Senhor, a viver o extraordinário. Pai, às vezes tem sido um peso estar carregando esse casamento pela falta de amor, pela falta de cumplicidade, pela falta de liderança, mas eu sei que todas as coisas nós podemos em Ti que nos fortalece. Por isso eu peço, Senhor, tira todo o peso, todo o fardo, Pai, para que haja paz, haja graça nessas famílias, para que eles vivam o extraordinário de Deus, Senhor. Pai, nós como ministro do Teu Evangelho queremos abençoar cada família aqui representada, pedindo que o Senhor venha arriscar, Pai, toda a acusação e fazer com que a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia seja lançado sobre a vida dos Seus filhos e filhas. Pai, eu peço, abençoe-os, dê paz aos seus corações, ajude-os na caminhada, ajude-os a vencer os obstáculos da vida, abençoe suas finanças, abençoe a saúde, abençoe sua vida espiritual e os encha de graça, de fé e do poder do Espírito Santo. Pai, nós os abençoamos debaixo do poder, do nome que é sobre todo nome, e pedimos, seja com cada família aqui representada. Eu peço que o Senhor os abençoe e os guarde e os ajude, Pai. Independente das decisões que cada um terá que tomar no seu dia a dia, dê sabedoria, libere um coração que perdoa, Pai, para que possamos cada dia vivermos em unidade. Assim, Pai, que o Senhor tenha abençoado essa família, abençoe a família da fé, Senhor, onde nós em Cristo Jesus somos irmãos, que o Senhor nos una nesse vínculo, que é o vínculo do Espírito Santo. Pai, eu rendo graças a Ti, e eu peço, abençoe as famílias aqui presentes,
Mais uma vez é o que eu te peço. Te louvo e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aplauda Jesus Cristo. Amém.